E aí, pessoal, cansado de ficar procurando os óculos de leitura por toda a casa? Bom, hoje a gente vai falar de uma novidade que parece coisa de filme. Um colírio que promete aposentar os seus óculos para enxergar de perto. Será que isso é verdade mesmo? Vamos descobrir juntos. E para ficar por dentro das maiores inovações, já sabe, né? É só acompanhar a gente aqui no Opa News BR. Sabe aquela cena clássica? Chega uma mensagem no celular e de repente o braço começa a esticar, estica, estica mais um pouco, procura o ângulo certo, até que, ufa, a imagem foca. Pois é, essa pequena batalha diária é a realidade de milhões e milhões de pessoas. O nome técnico disso é presbiopia, mas a gente conhece muito bem pelo apelido vista cansada. E olha, isso não é uma doença, tá? É só uma parte supernatural do nosso envelhecimento. Geralmente, depois dos 40 anos, a lente que a gente tem dentro do olho, o cristalino, vai ficando menos flexível. E aí já viu, ajustar o foco para as coisas de perto vira um desafio. Agora, imagina só se a solução para essa frustração toda estivesse literalmente a uma gota de distância. Parece bom demais para ser verdade, né? Bom, vamos mergulhar de cabeça na ciência por trás dessa nova promessa farmacêutica. E olha, não é só uma ideia no papel não. Já existe um colírio aprovado pela FDA, que é o órgão regulador lá dos Estados Unidos, feito exatamente para isso. A proposta é bem direta, uma gotinha em cada olho e pronto, você pode deixar os óculos na gaveta por um bom tempo. Então, vamos conhecer o nome por trás dessa pequena revolução. O produto se chama Visi e foi desenvolvido pela Lens Therapeutics. O segredinho da fórmula é uma substância chamada aceclidina. A ideia é bem simples, usar todo dia para ter essa melhora no foco de perto. Ok, mas como é que uma simples gota no olho consegue fazer o trabalho de uma lente de óculos? A explicação é sensacional e tem uma mistura de genialidade com uma pitadinha de sorte. E o mais legal dessa história é que a descoberta veio de um acidente feliz, sabe? A aceclidina, que é o princípio ativo, já era usada para tratar glaucoma. Só que, como o próprio CEO da Lens contou, os médicos começaram a perceber um efeito colateral bem curioso e, nesse caso, ótimo. Os pacientes diziam que estavam enxergando melhor de perto. A ciência é cheia dessas surpresas. Foi a partir daí que eles desenvolveram o VIS, e o funcionamento é pura física ótica, gente. A gota do colírio faz o músculo da nossa íris contrair. Com isso, a pupila diminui de tamanho, e com a pupila menor, a profundidade de campo do olho aumenta, o que deixa a imagem de perto bem mais nítida. Simples e genial, né? É basicamente o mesmo que acontece com a gente quando sai num dia de sol muito forte. Nossas pupilas fecham para controlar a luz e, de quebra, a gente nota que tudo fica mais focado, mais nítido. O colírio faz exatamente isso. Ele cria esse efeito pinhole de forma controlada e segura. Incrível, né? É exatamente esse tipo de inovação que a gente adora trazer aqui no Opa News BR. Se você também curte ficar por dentro dessas novidades, aproveita e se inscreve aí no canal. Bom, mas uma promessa dessas precisa ser muito testada. Vamos ver o que os estudos clínicos descobriram. O primeiro número que chama atenção é este aqui, 10 horas. Essa é a duração média do efeito do colírio. Ou seja, uma aplicação de manhã pode durar o dia de trabalho inteiro, o almoço para ler o cardápio e até aquela mensagem que chega no fim do dia. E a velocidade? Em só 30 minutos, o efeito já começa a aparecer. É super rápido, dá para encaixar na rotina da manhã de qualquer pessoa, sem complicação nenhuma. Para conseguir essa aprovação, foram feitos 3 grandes estudos clínicos de fase 3, que são os testes finais em humanos. Como dá para ver aí na tabela, foram centenas de pessoas participando, com análises focadas tanto na eficácia logo de cara, quanto na segurança de usar o produto por até 6 meses. A pesquisa foi bem séria. Mas a pergunta de ouro é seguro? E os resultados mostraram que sim. Os efeitos colaterais que apareceram foram todos leves e passageiros. Coisa como uma irritaçãozinha no olho, uma visão meio turva que logo passava ou uma dor de cabeça. E o mais importante de tudo, nenhum efeito colateral grave foi ligado ao uso do Visi. Ok, a tecnologia foi validada, é segura, agora a conversa muda para o impacto disso no mundo real. Quem vai poder usar? Quanto vai custar? E o que isso significa para o futuro da visão no mundo todo? Para a gente ter uma ideia do tamanho do mercado, basta olhar para este número. A estimativa é que 1,8 bilhão de pessoas no mundo todo tenham presbiopia. É gente pra caramba, uma população gigantesca que, até hoje, dependia basicamente de óculos ou de lentes. Agora, a parte que dói no bolso.
Lá no mercado americano, o tratamento para uns 25 dias custa o equivalente a mais ou menos R$ 420. É, sem dúvida, um fator importante a se pensar e que vai fazer parte da discussão sobre o acesso a essa tecnologia aqui no Brasil e em outros países. E algumas informações práticas são super importantes. O lançamento nos Estados Unidos foi no final de 2025. E muita atenção! O colírio só é vendido com receita médica. Não é um produto que você pega na prateleira, sabe? É essencial ter a avaliação de um oftalmologista antes de usar. E o impacto dessa aprovação vai muito além de um único produto. Ela funcionou como um estopim, sabe? Reacendeu o interesse da indústria farmacêutica inteira. Agora, a gente pode esperar uma onda de novas pesquisas e, quem sabe, muitas outras soluções para a presbiopia vindo por aí. E tudo isso leva a gente para a grande pergunta que fica no ar. Com uma tecnologia dessas se tornando realidade e outras já a caminho, será que estamos testemunhando o começo do fim para os bons e velhos óculos de leitura, um acessório que acompanha a humanidade há séculos? É uma questão fascinante, né? Sobre como a inovação pode transformar até os nossos hábitos mais antigos. Quer continuar por dentro das tecnologias que estão mudando o nosso mundo? Então, já sabe, se inscreve aqui no canal Opa News BR no YouTube para não perder nenhuma análise. A gente se vê na próxima!